Bom, aqui na Praça 15 a gente consegue contar várias facetas da formação do Império Brasileiro. Um deles é o local de chegada da família real portuguesa, com Dom João chegando aqui em 1808, e vai ser aqui também que em 1821 Dom João se despede de Dom Pedro, quase que sendo profético, falando, que Pedro, meu filho, se o Brasil tiver que se separar de Portugal, que seja pelas suas mãos que há de me respeitar. Então, é só para que a gente tenha uma ideia que essa manobra de Dom Pedro ficar aqui e Dom João retornar para Portugal para negociar com os revoltados da Revolução do Porto, a paz e a transição de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucional, foi uma estratégia, porque se tivesse essa separação, pelo menos os Braganças garantiriam 2 tronos, 2 reinados, E foi exatamente assim que aconteceu. A família Bragança continuou governando Portugal e aqui no Brasil, no processo de independência, a gente tem o estabelecimento da família imperial brasileira, que vai ser também da família Bragança. Só que essa família imperial brasileira vai passar várias vezes aqui na Praça 15, vários momentos da história, como casamentos e notícias sobre o fim da Guerra do Paraguai chegaram por aqui. E aqui pertinho, da onde a gente consegue admirar desse pier, a gente consegue ver a Ilha Fiscal, local de último baile do Império Brasileiro. Não era para ser o último baile, mas acabou acontecendo porque ele ocorreu em novembro e já em 15 de novembro nós tivemos a proclamação da República. O baile servia para inaugurar a Ilha Fiscal e também para fazer uma homenagem à Marinha chilena, que era uma marinha irmã da Marinha brasileira. Daqui, 2 dias depois da proclamação da República, a gente tem Dom Pedro II, Teresa Cristina, Princesa Isabel e seus filhos se despedindo do Brasil, seguindo para o exílio na Europa. A primeira parada da família imperial brasileira no exílio foi Portugal, mas após a morte da Imperatriz Teresa Cristina, a gente vai ver toda essa família se deslocando para a França, para ficar nos domínios da família Orleans, o palácio da família do Conde D, o esposo da Princesa Isabel, e Dom Pedro II morando em Paris. Inclusive, gente, Dom Pedro II dizia que se ele não fosse estadista, ele queria ser professor. E ele terminou a vida dele dando aulas em Paris. Bom, eu também sou professora, então a gente tem isso em comum, entre mim, tantos outros professores brasileiros e Dom Pedro II. Bom, ainda aqui na Praça 15, eu estou bem próxima à Rua 1º de Março, onde está localizada a antiga sé do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Essa igreja foi palco dos eventos mais importantes do Império. Porque assim que Dom João chegou aqui em 1808, elevou ela à Capela Real, o que trouxe um status de catedral, de sé do Rio de Janeiro para essa igreja. Ela era bem diferente do que vocês estão vendo hoje. A reforma que a gente consegue ver nos dias de hoje, com essa torre sineira, esse formato de fachada, ela é de uma reforma do início do século XX e que foi comandada pelo cardeal Arcoverde. Inclusive, os restos mortais desse cardeal, que foi o primeiro cardeal latino-americano, se encontram no interior dessa igreja. Algumas outras coisas também eram bem diferentes nessa igreja. Além do seu estilo mais próximo do estilo colonial, do estilo barroco, hoje em dia a gente já pode atribuir a ela um estilo eclético. Como ela está muito próxima do paço, a gente tinha passadiços, passarelas que ligavam o paço ao convento do Carmo, convento esse que foi desapropriado para ser a residência de Dona Maria I, a nossa rainha, que ficou conhecida como Maria I a Louca, ao longo da história. Quando ela saía daqui para ir até o Cosme Velho, nas Águas Férreas, ela saía com seu séquito de damas de companhia, freiras, para caso ela tivesse um surto, ter quem pudesse contê-la. E assim surgiu um ditado chamado Maria vai com as outras. Bom, gente, esse prédio, também o Convento do Carmo, tinha uma ligação original com a igreja. Com a abertura e o alargamento da 7 de setembro, essa construção que existia, que era uma torre, ela vai ser destruída e depois também foi substituída por um passadiço. Mas durante a reforma do prefeito Pereira Passos, todos esses passadiços foram destruídos porque os bondes elétricos, quando passavam por aqui, diferente do VLT que nós temos hoje, eles tinham um cabeamento pela parte de cima. A fonte de energia vinha por fios na parte de cima.
Então, essas passarelas, esses passadiços foram destruídos. Essa igreja, como ela se torna aí, né, a Catedral do Rio de Janeiro, ela vai ser palco dos grandes acontecimentos. Então, o funeral de Dona Maria I vai estar acontecendo aqui. A coroação de Dom Pedro I também vai acontecer nessa igreja, além dos casamentos das princesas. Nesses casamentos que foram feitos por procuração, nós temos como exemplo o casamento de Dom Pedro I com a princesa Leopoldina, depois Imperatriz Leopoldina, e também o casamento de Dom Pedro II com a Imperatriz Teresa Cristina. No caso da princesa Isabel e o conde D, isso foi um pouquinho diferente. Da irmã dela, Leopoldina, e o duque de Saxe também. O casamento já aconteceu de maneira presencial aqui. E foi bem interessante, né? O pai, por mais que tenha intermediado a escolha dos pretendentes, deixou que suas filhas conhecessem os pretendentes antes do casamento, seus noivos. E essa foi uma excelente ideia, porque quando os primos vieram para cá, a intenção era que o duque de Saxe casasse com a princesa Isabel e o conde D se casasse com a Leopoldina. Mas a afinidade de ambos foi trocada, né? A princesa Isabel teve mais afinidade com o conde D e a Leopoldina com o duque de Saxe. Então a gente vê as princesas casando, né, com os pretendentes diferentes do que tinha sido imaginado no início. Então é só para que a gente tenha uma ideia que algumas questões, né, alguns casamentos reais foram feitos por procuração e outros presenciais. E essa igreja foi o grande palco disso tudo. Durante as comemorações do bicentenário da chegada da família real, foi feito um espetáculo de som de luz e uma reforma que também transformou essa igreja num museu. A gente consegue fazer a visita e ver as ruínas das antigas paliçadas e também, né, imagens, citações que falam sobre a presença da família imperial brasileira. Dentro das comemorações do bicentenário da independência do Brasil, no dia 1º de dezembro, foi feita aqui uma celebração simbólica da coroação de Dom Pedro I. Né? Tiveram vários atores representando os nobres e também o próprio imperador Dom Pedro I e a sua coroação. Então é só para que a gente perceba que esse é um dos espaços do Rio de Janeiro que guarda a história do Brasil e a história imperial. Um dos episódios mais marcantes do Império Brasileiro foi a Guerra da Tríplice Aliança, conhecida também como Guerra do Paraguai. E aqui na Praça 15 a gente tem um monumento a General Osório, um dos mais importantes generais das batalhas da Guerra do Paraguai, principalmente na histórica Batalha do Tuiuti. O General Osório ele se tornou, né, patrono do Exército Brasileiro na parte da cavalaria. Tá? A gente tem Caxias sendo de todo o Exército, General Osório é patrono da cavalaria. E a gente tem, né, essa escultura, esse monumento equestre, aqui na Praça 15, que durante muitos anos foi o mausoléu dele e de sua esposa. Ainda é um assunto muito polêmico em relação ao Império, e ali a gente também começa a perceber o fim do Império. Né? Além do endividamento causado pela guerra, se percebeu que era um problema o Brasil ser a única monarquia cercado de repúblicas. Um outro detalhe também dessa história toda é que o movimento abolicionista vai ganhar muita força a partir da Guerra do Paraguai. Então, todos os alicerces que mantinham o Império Brasileiro da forma que a gente conheceu nos livros de história estavam ruindo. O sistema escravista não era mais possível. O Brasil era considerado um país atrasado e também o último país das Américas a abolir a escravidão. Então, tinha uma mancha aí nesse histórico, e a Guerra do Paraguai deixou isso mais latente. Né? Agora, brancos e negros eram irmãos em armas e isso precisava mudar. O próprio papel do Exército depois da Guerra do Paraguai, inclusive com muitos deputados querendo, né, que o Exército fosse a outros estados, que começaram a fazer a sua abolição, como foi o caso do Ceará, para poder caçar aí esses escravizados fugitivos, e o Exército vai se recusar. O Exército vai ganhar importância também junto à população, então a gente vai ver uma série de militares depois da Guerra do Paraguai sendo exaltada. Entre eles, Marechal Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant, que vão ser os grandes cabeças do movimento republicano. O General Osório, ele já tinha falecido no momento da proclamação da República, ele não participa disso,
Mas esse monumento equestre aqui na Praça 15 foi o primeiro monumento a ser inaugurado após a proclamação. Outro detalhe que eu acho interessante também falar é que o General Osório, ele tem esse monumento aqui e algumas pessoas não entendem por que ele não está lá em Ipanema, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Ipanema, nós temos uma praça chamada General Osório. Esse monumento foi colocado aqui antes mesmo de Ipanema existir como bairro. Então é só para que a gente tenha uma noção, tá, temporal. Esse monumento foi inaugurado em 1894. E a praça lá de Ipanema nem sempre se chamou assim, ela também já se chamou Praça Ferreira Viana. Foi uma homenagem muito posterior à colocação desse monumento aqui, que a gente vai ter o nome da praça mudando para General Osório. Mas por que a escolha foi a Praça 15? Bom, porque na Praça 15 nós temos, passando à nossa frente, onde tem os veículos, onde tem a igreja, a Rua 1º de Março, que já se chamou Rua Direita. Vai ser após as notícias sobre a vitória da Guerra do Paraguai, que aconteceu no dia 1º de março de 1870, que a gente vai ver uma sugestão de mudança de rua para que a rua passasse a se chamar 1º de março. Então, se o General Osório foi um dos grandes generais da Guerra da Tríplice Aliança, tinha tudo a ver estar colocando ele aqui próximo a uma rua que se chama 1º de março pela vitória do Brasil durante essa guerra. Por que a gente chama muitas vezes a Guerra do Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança? Na verdade, nós brasileiros ficamos na guerra um pouco mais de tempo do que os aliados. O Paraguai invade nosso território em dezembro de 1894 e o Tratado da Tríplice Aliança foi assinado em maio de 1865. Já em 1869, a Argentina e o Uruguai já tinham saído da guerra, enquanto o Brasil encabeçou uma caçada Solano Lopes, concluindo essa caçada somente em março de 1870. Então é por isso, né, que a gente muitas vezes aqui no Brasil acaba se referindo a essa guerra como Guerra do Paraguai e não Guerra da Tríplice Aliança. Mas colocando todos os envolvidos da guerra nesse contexto, o mais correto é a gente chamar realmente de Guerra da Tríplice Aliança. Afinal, as vitórias em grandes batalhas como Tuiuti, combate naval do Riachuelo, vieram durante a formação da Tríplice Aliança. Então, nas ruas do Rio, a gente consegue conhecer um pouco da história desses homens que para nós são heróis, mas para o povo paraguaio eles não têm essa mesma visão não. Então é bem interessante também a gente perceber isso, que dependendo do ponto de vista do observador, se você é o vencido ou se você é o vencedor nessa batalha, a visão que a gente vai ter sobre os heróis pode ser bem diferente. E esse herói representar uma pessoa, um facínora para uma outra nação. Então é só para que a gente possa também, né, tá tendo um olhar mais amplo pela ocorrência dessa história.